Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar do Currículo à Contratação. Hoje você, candidato, vai aprender várias estratégias, ferramentas e dicas aqui para que você possa passar numa entrevista sem você ter problemas de não ser selecionado, tá? O que acontece aqui? Esse webinar ele foi criado com o intuito de ajudar você, candidato, que às vezes tem dificuldade de se comportar numa entrevista, do que falar, ou então até mesmo, às vezes, você entra dentro de uma entrevista, passa por todo um processo seletivo e de repente recebe uma resposta negativa. Por que isso normalmente acontece? Hoje a gente vai explorar uma diversidade de assuntos e conteúdos aqui, fatores relevantes para que você possa se aprimorar e, claro, ser um candidato de excelência para empresas que desejam aí contratar pessoas com bastante conteúdo e bastante preparado para exercer ali as atividades dentro daquela companhia. Eu quero me apresentar um pouco. Meu nome é Victor Minaya. Eu sou um dos criadores aqui do Vendas de Alto Impacto, que é um programa que ajuda as empresas numa consultoria de contratação em processos seletivos. Hoje eu tenho uma empresa interna que trata somente com processos seletivos. Hoje eu tenho uma equipe direcionada com mais de 12 pessoas que fazem vários tipos de entrevista. Desde uma entrevista individual, uma entrevista técnica, entrevista com simulação, entrevista coletiva, entrevista familiar. De tudo um pouco a gente vai falar aqui dentro desse webinar, porque eu quero que você saia completamente preparado para esse mercado de trabalho. E agora você vai identificar também alguns pontos onde você vai precisar melhorar, né? Não só os pontos fracos, mas alguns pontos onde você às vezes nem está identificando que você está errando dentro de uma entrevista. Eu quero trazer aqui um conteúdo diversificado e que vai ser muito inteligente aí para que você possa utilizar no seu dia a dia, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho 17 anos de experiência na área comercial, 9 anos como líder comercial em multinacionais, tá? E essa experiência ela me trouxe assim, uma bagagem comercial de processos seletivos, aonde eu consegui traçar vários perfis e eu consegui também identificar vários gaps de candidatos durante um monte de contratações que eu passei. Eu já treinei mais de 15 mil profissionais de vendas dentro desse mercado e eu já selecionei mais de 1.500 pessoas para estarem dentro dessas multinacionais. Já tive mais de 70 colaboradores abaixo de mim dentro dessas multinacionais. Então, é uma bagagem que realmente, durante esse período de participação dentro delas, eu obtive ali conhecimentos inéditos que normalmente pequenas, médias e grandes empresas não possuem. E eu quero transmitir esse conhecimento para você, porque eu entrevistei milhares de candidatos, eu fiz vários processos seletivos e identifiquei muitos gaps durante esses processos seletivos. Às vezes, um ponto negativo que o candidato trazia já fazia com que eu eliminasse ele de uma vaga. E é isso que eu quero passar para vocês aqui, essa expertise de como você se comportar, da desenvoltura que você precisa ter, palavras-chave, às vezes perguntas necessárias, ou então interações ou respostas que você precisa ter e estudar, estar preparado para que você faça uma entrevista muito bem feita, beleza? Bom, já falei um pouquinho sobre mim. Eu fui líder comercial, né, dentro de várias empresas e hoje eu tenho empresa de processo seletivo onde a gente entrevista milhares de candidatos, tá? Eu quero entender aqui de você, tá? Por que você acha que você deve se destacar dentro do mercado de trabalho e principalmente dentro de uma entrevista? A primeira coisa, você que está aqui participando, eu tenho certeza que você está em busca de uma boa oportunidade. Mas nem sempre essa boa oportunidade ela vai estar disponível para qualquer profissional no mercado. Você que está aí buscando essa vaga tão sonhada ou até mesmo pleiteando para várias empresas para tentar entender
Aonde que você vai se encaixar? A primeira dica que eu tenho aqui é o autoconhecimento. Não adianta você sair atirando aleatoriamente por aí. Você precisa entender o que de fato faz mais sentido para você hoje. Pesquisando dentro de uma vaga, quais são as atividades que você vai desempenhar? Sabe por quê? Para você não se frustrar lá na frente. Não basta você só aplicar para qualquer tipo de vaga. E isso vai te ajudar onde? Na performance durante essa entrevista. Porque quando você sabe o que você quer, fica muito mais fácil você transmitir confiança para quem está te entrevistando. Então a primeira pergunta que você deve se fazer é essa: por que eu estou pleiteando aquela vaga? Por que eu estou buscando participar de uma entrevista e por que eu quero aquela empresa? Participar daquele cargo, com aquelas atividades, tá? Se faça essa pergunta, porque é como eu disse, você não pode sair atirando aleatoriamente. Se você participar de diversas entrevistas em diversas áreas, em diversos setores, talvez aconteça com você a seguinte coisa: você vai chegar na entrevista, essa pessoa ela estará preparada para entrevistar para aquele devido cargo e você não vai ter uma informação profunda para passar para ele, porque você vai estar sendo generalista, querendo ser contratado de qualquer jeito, porque só está buscando de fato um emprego, um salário. E na verdade você precisa passar a impressão de que você está buscando um trabalho, aonde você vai se dedicar para que você seja o melhor naquilo que você faz. É esse o primeiro ponto que eu quero passar aqui para vocês. Eu vejo muitos candidatos chegando que são assim apenas viajantes e não sabem de fato por que eles estão aplicando para aquela vaga. Eles estão procurando somente pelo fator financeiro e somente às vezes pelo fator de estar empregado em algum lugar. Esqueça isso. A primeira coisa que você precisa passar é a confiança de que você vai ser uma pessoa determinada e que vai agregar valor quando você estiver dentro daquela companhia. Percebe a diferença de você chegar mais já engajado e querendo mudar e contribuir para o crescimento da empresa do que uma pessoa que só quer de fato desempenhar aquela atividade? Existe uma grande diferença nisso e eu preciso que você anote isso aí porque isso é muito importante, tá? Agora, o que vocês vão aprender aqui nesse webinário também, tá? Além de ferramentas práticas para você poder estudar e utilizar dentro das entrevistas, tá? Eu consigo identificar um fator dentro do mercado de trabalho que, quando a gente avalia o cenário desse mercado, existe uma diversidade de desafios que os candidatos eles passam. E eu quero trazer esses desafios aqui porque é justamente dentro desses desafios que você vai pegar alguns insights poderosos para você aplicar e para você estudar, porque na entrevista é tudo sobre preparação. Quanto mais preparado você estiver, melhor a sua chance de ser contratado, tá? Então esses desafios que eu vou trazer aqui é justamente os pontos onde você vai precisar se aprimorar mais, porque esses desafios eles indicam o que de fato a pessoa que está te entrevistando quer identificar em você, ok? No mercado de trabalho atual, a gente entende que existe muita concorrência, ou seja, muitas vezes dentro de uma entrevista você está concorrendo com pelo menos 8, 10, às vezes mais candidatos. E quando você concorre com mais pessoas, a única coisa que você precisa se preocupar é o seguinte: você precisa ser melhor do que os outros candidatos. Apenas isso. Os outros candidatos, eles podem ser bons, porém você vai precisar ser melhor do que eles. E eu vou te ensinar aqui como você vai ser melhor do que eles durante esse nosso caminho, tá? Os processos seletivos hoje nas empresas também estão mais rigorosos, ou seja, possuem mais etapas. Eles querem de fato se aprofundar em você. Eles vão trazer assuntos que talvez você não esteja completamente familiarizado. Por quê?
a intenção deles dentro da entrevista é entender a sua desenvoltura, o seu conhecimento técnico e também o seu conhecimento emocional, como você se comporta em trabalho em equipe, por exemplo. Habilidades comportamentais, técnicas e emocionais que você tem. E todos esses fatores, às vezes, a gente ignora, mas sem preparação para uma entrevista. Mas é assim que a gente consegue driblar a concorrência, tá? Algumas outras coisas também, como as expectativas que a empresa tem no devido candidato. Lembra que eu falei ali que você deve ir com a mentalidade de você ajudar a empresa a crescer? Pois é justamente essa expectativa que a empresa tem de você. Além dessa, tem outras expectativas que eu quero trazer para vocês aqui também, que fazem a diferença quando você está cara a cara com uma pessoa te entrevistando, tá? Um dos primeiros pontos aqui que eu quero já dar de mãos abertas aqui para vocês. Horário, tá? Sempre que você assumir o compromisso de estar no devido horário na empresa, se você marcou às 8 horas, você chegar às 8 horas, você já está atrasado. Lembre-se, você está sendo avaliado a todos os momentos, inclusive na sua pontualidade. Se você não consegue chegar pelo menos 5, 10 minutos antes da sua entrevista iniciar, qual que é a mensagem que você está dando para a pessoa que está te entrevistando? Se essa pessoa está falhando já agora no começo, como é que ela vai se comportar quando ela estiver conosco aqui na empresa? É justamente assim que ele enxerga. Então, se você assumiu um compromisso de chegar às 8 horas, chegue às 7h50. No máximo 7h55, 5 minutos antes da entrevista. Nunca no horário combinado, um pouco antes. E fique na sala de espera esperando pelo seu momento. Eu vejo um tanto de candidatos falhando nisso. Não só nisso, mas falhando também na parte de desculpas. De repente, o candidato descobre que não vai poder participar. E aí manda uma mensagem para essa pessoa que está esperando você lá na empresa, né? Falando, olha, meu ônibus atrasou, ou então alguém da minha família aconteceu isso, aquilo. Tudo bem, imprevistos acontecem, mas se programe. Se você tem real interesse naquela vaga, se você tem real interesse em fazer parte daquela empresa, se programe. Porque a mensagem que você passa quando você falta na entrevista é de que você não tem compromisso algum. Essa é a mensagem que você passa. E olha só, eu sendo entrevistador de mais de milhares de pessoas, todas as vezes que faltaram comigo numa entrevista, eu não dou uma segunda oportunidade. Sabe por quê? Porque para mim é falta de interesse. E isso demonstra muito sobre você, fala demais sobre você, tá? Então esse é um ponto muito crucial. Pontualidade, imprevistos, faltas, você precisa se organizar. Se você quiser, de fato, passar numa entrevista e para uma boa vaga, você vai precisar cumprir todos esses requisitos. São critérios básicos que são avaliados desde o primeiro momento. Mas eu quero também falar um pouquinho de currículo aqui, né? Porque o currículo é a primeira apresentação pessoal que você deve ter. O currículo é como se fosse o seu cartão de visitas para a empresa. E se não tem um bom visual, eu vou te contar um segredo. As pessoas, elas costumam julgar pela primeira impressão. Por mais que a gente às vezes julgue o livro pela capa, você ainda tem oportunidades, porém, você já vai ter menos chance do que os seus outros candidatos. A minha indicação é o seguinte, você precisa ter um bom currículo, tá? O que é de fato um bom currículo? Vou dar alguns pontos aqui, ok? Você precisa passar a mensagem sobre você durante o currículo. Dentro do seu currículo, é como se você estivesse contando a sua história. Eu não gosto de currículos que não tenham imagem, porque você não consegue associar o conteúdo com a pessoa.
Então, um dos pontos principais é que o seu currículo precisa ter uma imagem, e não é qualquer imagem, pessoal. Eu recebi já vários currículos de pessoas, às vezes usando regata, sem uma roupa profissional, sem um ambiente com qualidade de iluminação. Isso já faz com que você seja descartado na triagem de currículos. Então, não é qualquer foto. Se prepare, coloque uma roupa social, coloque-se num ambiente com um fundo liso, com uma boa iluminação. A foto às vezes nem precisa ser sorrindo, se for sorrindo melhor ainda, porque já passa a impressão de que você é uma pessoa simpática e de que você conversa com outras pessoas. Porém, não precisa ser aquela gargalhada, apenas um sorriso básico, para que você possa já passar uma boa impressão. Cuidado com essa foto, muito cuidado, porque as pessoas elas associam certas coisas quando elas veem essa foto. E a única impressão que ela precisa ter é positiva nesse primeiro momento. Então, lembre-se, um currículo com fotos aqui, tá? Outra coisa, dentro do currículo, como você está contando a sua história nesse currículo, você precisa ter sim alguns dados pessoais seus, como a sua idade, né? Como o seu nome, o seu endereço, porque a pessoa que ela está te entrevistando, ela quer saber se o teu acesso à empresa, como é um trabalho presencial, não estou nem falando do modelo híbrido, do trabalho presencial apenas, se o seu acesso à empresa vai ser fácil, ela vai precisar entender aonde você mora, qual é o ambiente que você vem, para saber se realmente você não vai enfrentar desafios nessa trajetória de trabalhar com essa empresa, tá? Então coloque alguns dados pessoais, coloque muito bem alinhado a sua trajetória, desenhe um timeline. Vamos supor, vou dar um exemplo básico aqui. Eu comecei minha experiência profissional em 2015, na empresa XYZ. Primeiro, se você está pleiteando uma vaga, vamos supor, para vendedor comercial, você acha que faz sentido você colocar uma experiência administrativa dentro desse currículo? Não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque a pessoa que está te entrevistando e está buscando você, ela quer alguém que já teve uma vivência comercial ou então que pelo menos esteja alinhado com as expectativas daquela vaga. Elimina essa experiência do administrativo, traga experiências que façam sentido para aquela vaga. Isso já faz com que você esteja à frente de muitos candidatos. Eu pego currículos e eu vou te dar um exemplo, contratando vendedores. Às vezes a pessoa ela colocou uma experiência de garçom. A experiência de garçom não é que invalida, tá? A contratação dessa pessoa para essa vaga. Porém, não tem nada a ver com o que de fato eu estou buscando, percebe? O garçom, ele está num segmento alimentício e que ele faz um serviço mesmo de atender mesas. O que de fato eu estou contratando é uma profissão de vendedor que vai fazer ligações. Quando você coloca essa experiência de garçom, ela não agrega muito. Apesar de garçom ter relacionamentos e etc., conversar com pessoas, é mais fácil você colocar isso numa habilidade comportamental lá embaixo do que você colocar essa experiência de garçom. Isso é um fato, gente. Tá? Essa é uma grande dica. E quando você for desenhar esse timeline, lembre-se, primeiro do começo, lá de trás, onde você começou a sua experiência até a sua experiência mais atualizada. Ok? Começando, na verdade, lá no topo pela experiência mais atual até a sua experiência anterior. Então, a primeira experiência que vai ter que ter lá em cima é a mais atual. Se eu sou vendedor agora e eu estou pleiteando uma vaga de vendedor, eu estou colocando lá 2024, né? Iniciei na vaga 2024, agora eu estou em 2025. Essa é a primeira experiência que precisa ter no seu currículo, que é similar à vaga que você está buscando. Mas sabe um negócio interessante que eu quero dizer para você? Se você não tem nenhuma experiência, agora eu quero calibrar uma expectativa aqui em relação às empresas, tá? Se você acha que as empresas estão só buscando técnico, você está enganado. Eles não estão buscando só mais experiência.
Boas empresas, muitas vezes, estão buscando pessoas cruas, que não tenham experiência nenhuma no mercado. O intuito de quê? De formar essas pessoas dentro da empresa. Ou seja, a empresa ela busca alguém que ainda não tenha participado ou tido essa experiência que está buscando. Justamente para que ela entre num processo de formação interna, onde essa empresa vai oferecer conhecimento técnico, conhecimento de sistemas, conhecimento sobre a função específica que aquela pessoa vai desempenhar. Ela prefere contratar pelo comportamento. É por isso que é muito importante você que está participando aqui desse webinar entender que a sua postura, o seu comportamento, a sua desenvoltura vão fazer a diferença. Não foque somente no técnico. O técnico é legal, talvez, para você se diferenciar em algum momento durante essa entrevista. Mas não foque nisso, foque no seu comportamento. As pessoas, elas querem pessoas que sejam proativas, que sejam disciplinadas, que sejam determinadas. É isso que elas buscam. E uma pessoa que é proativa, olha só, pega essa dica, dica de ouro. Estude a empresa que você vai fazer a entrevista. Essa é uma dica de ouro para você. Estude a empresa. Eu vejo um monte de candidato que chega para falar durante uma entrevista e eu pergunto para a pessoa justamente para medir o interesse dela nessa vaga. Tudo bem, fulano, você já conhece a empresa? Aí o fulano diz para mim assim, não conheço. Eu falo, poxa, não teve a proatividade de pesquisar rapidamente na internet quem a gente é, o que a gente faz, quais são os serviços e produtos que a gente oferece. Percebe? Isso é nível de interesse. Você sabe o que de fato é uma entrevista e um processo seletivo? É para medir o seu nível de interesse. Se você não demonstra um nível de interesse, é simples, você será descartado. Essa é a realidade do mercado. E eu trago isso aqui para você para que você possa estar cada vez mais preparado durante as entrevistas. Então, toda vez que você for para uma entrevista, identifica qual é a empresa e estude um pouco sobre ela, faça o seu dever de casa, para que você possa chegar nessa entrevista muito mais preparado. Quando você sabe o que a empresa faz, de que ramo ela é, de que segmento, o que ela oferece de produto e de serviço, se houver uma simulação dentro da entrevista, você vai saber se comportar. Você vai saber o que trazer dentro dessa simulação. Esse é o dever de casa bem feito, para você mostrar que você é proativo. Entende? Agora, olha só que ponto importante. Não basta só enviar o currículo, tá, gente? Tem uma coisa aqui que ela é muito interessante. Você precisa se posicionar muito bem nas redes sociais. Sabe por quê? Porque assim como eu falei para você fazer o seu dever de casa como candidato, a empresa também faz o dever de casa deles como empresa. E muitas vezes eles querem ir na fonte para saber quem você é. Não aceitam só ver um currículo. Eles querem entender quem de fato é o fulano. E aí eles pesquisam nas redes sociais. Pensa, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Todas essas redes são ferramentas para você que deseja se posicionar como um bom candidato. Você acha mesmo que, de fato, a empresa, ela olhando o seu Instagram, olhando o seu Facebook, vendo que você está lá fumando, na bebida, na balada e só posta sobre isso, não posta que você lê um livro, não posta que você, faz outras atividades. Você acha mesmo que entre você que está na rede social, com todas essas fotos espalhadas lá, e uma outra pessoa que às vezes posta um conteúdo, que posta que está vendo um documentário, que posta que está lendo um livro, quem dessas pessoas vai ser mais interessante para a empresa? Pensa comigo. Pensou? Pois é. Eu vou na pessoa que ela está mais bem estruturada. E isso aqui não é uma forma de julgamento não, tá? É porque as empresas elas pensam pela probabilidade, pela estatística. Se elas querem um bom funcionário que seja focado e que seja mais propenso a trazer um crescimento para a empresa,
a agregar conteúdo, agregar valor, ela vai pesquisar as pessoas que tenham um comportamento mais alinhado com a cultura e com os princípios e com os valores daquela empresa. Se isso não fez sentido para você, alguma coisa está errado aí e você precisa reavaliar. Tudo isso que eu estou te dizendo aqui, eu estou te dizendo como se fosse desse lado de cá, para que você esteja muito mais bem preparado. Tem pergunta aqui, Vitor. A Fernanda está perguntando se é uma opção deixar o perfil então privado. Legal, muito boa pergunta. Vocês ouviram aí? Fernanda perguntou se é uma opção deixar o perfil privado. Se você é uma pessoa que tem o pensamento de eu uso a rede social para mim mesma, eu uso a rede social como um fator individual, como se fosse um blog de fotos, por exemplo, porque tem gente que usa assim, é melhor você deixar privado. Porque é melhor você não passar nenhuma mensagem sobre a sua rede social de Instagram e Facebook do que passar a mensagem incorreta. Então, se você não for capaz de ter uma rede social profissional, é melhor que você deixe privado. Tá bom, Fernanda? Bom, então seguindo aqui, lembre-se disso, tá? Importantíssimo. Se você for posicionar-se no LinkedIn, que é uma rede social profissional, e eu extremamente recomendo que você esteja lá, lembre-se, LinkedIn é uma rede social onde você pode compartilhar conteúdos exclusivos, fazer às vezes um post ali voltado para o mercado de trabalho, algo que você pode utilizar inclusive ao seu favor, porque quando uma empresa entra no seu perfil e vê que você é um cara atualizado, vê que você é um cara estudado, vê que você é um cara que contribui para a sociedade com vários conteúdos, ela se interessa por você. O lance do candidato é se tornar uma pessoa interessante para a empresa. Você precisa ser atrativo. E a rede social conta. É como se você utilizasse essa ferramenta ao seu favor. Se você deixa a rede social de lado, você está simplesmente ignorando uma ferramenta que poderia te ajudar e muito. Beleza? Anote isso aí, porque isso pode fazer a diferença quando você está num processo seletivo. Não é só você chegar lá. Percebe que é muito mais profundo? Todo esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês é muito mais profundo. É uma arte de você desempenhar um comportamento dentro de uma entrevista que vai fazer a diferença e você vai ficar muito mais próximo do sim do que do não. Tá bom? E não tem como a gente falar sobre ser contratado sem eu falar de comunicação, né? Porque a comunicação, ela importa muito. E existe aqui uma habilidade, que é a oratória, que eu extremamente indico você para aperfeiçoar. E nós temos isso aqui também, tá? Mas a oratória, ela é importante para uma comunicação clara e transparente. E dentro dessa comunicação, você precisa entender que você, quando fala, você é a pessoa que está emitindo uma mensagem. É a sua responsabilidade de transmitir essa mensagem para que o seu receptor entenda ela. Quando a gente fala de comunicação, é importante você entender que nem sempre você vai ser a pessoa mais extrovertida para se comunicar. Às vezes você é aquela pessoa que gosta de falar pouco, falar menos, e tá tudo bem. Porém, dentro de uma entrevista, não tem como. Eles vão precisar te analisar, eles vão precisar avaliar você. E só tem uma forma de você fazer isso, falando. Então, desde já, antes mesmo de você entrar numa entrevista, você precisa se preparar. Como que você se prepara? Até mesmo a ferramenta de você praticar diante de um espelho já te ajuda. Gravar vídeos falando sobre um determinado assunto específico te ajuda. A comunicação é uma habilidade que você desenvolve, que você pratica. Até mesmo utilizando ferramentas como estar diante do espelho, falando para si mesmo.
fazendo um discurso sobre um assunto específico, ou até mesmo quando você fala para uma câmera, gravando um vídeo simples sobre algum tipo de conteúdo. Você já está praticando essa comunicação. Eu entendo que você pode não ser a pessoa extrovertida, você pode ser um pouco mais introvertido, mais na sua, fala pouco, porém durante uma entrevista, a empresa ela quer te avaliar, ela quer analisar você, entender a sua postura, a sua desenvoltura. Então não tem como você fugir disso. Você vai precisar praticar uma comunicação clara e transparente. Pratique você ser entrevistado. Pratique você se vender, porque o processo de entrevista é sobre isso. Você se vende para a empresa. O candidato que melhor sabe se vender é o candidato que normalmente é contratado. E olha que louco isso. Talvez você seja muito melhor do que esse candidato nas habilidades comportamentais, nas habilidades técnicas, mas ele sabe se comunicar melhor, ele sabe se vender melhor e aí ele passa na sua frente. Então, quando a gente fala de comunicação, envolve oratória, envolve uma série de coisas. Envolve você ter um pensamento claro, uma estratégia de comunicação e abordagem. Tudo isso requer prática. Não é do dia para a noite que você fica bom nisso. Você precisa praticar, tá? Essa é uma grande dica aqui para que você possa ser convincente. A ideia não é você ser manipulador na entrevista, mas é você ser persuasivo, que é muito diferente de você ser manipulador. Você precisa convencer aquela pessoa que está te entrevistando de que você é melhor do que todos os outros candidatos. E para isso você precisa de um caminho, de uma estratégia clara e seguir essa trilha. E não tem erro, não tem mágica nesse negócio. É praticar para você ficar bom na parte da comunicação, tá? Quero passar uma técnica aqui que ela é super estratégica. Essa técnica é para você responder a perguntas difíceis, tá? Como que você responde a perguntas difíceis? Às vezes, o entrevistador ele vai te fazer uma pergunta capciosa. E aí, como é que você se sai nisso? Tá? Primeira coisa que você precisa fazer, respira e antes de mais nada, traga um aspecto positivo, às vezes até concordando com o que ele está te perguntando. Vou te dar um exemplo básico aqui, tá? Se o entrevistador ele te perguntar sobre experiências anteriores, isso acontece muito em entrevista, tá, gente? Vem esse entrevistador, ele te pergunta uma coisa sobre a tua última experiência, como foi, quais foram os pontos positivos e negativos dessa experiência. Só antes da gente entrar aqui na técnica para você responder essa pergunta, tá? Que ela é uma pergunta que muitas vezes a gente não está preparado. Apesar da gente conhecer a nossa experiência, nos conhecer, ainda assim a gente não sabe o que de fato a gente quer que ele, o que ele quer ouvir, porque é sobre o que ele quer ouvir, tá? Olha só que legal, nunca numa entrevista, nunca, em hipótese alguma, traga uma experiência negativa. De que forma? Por mais que para você, no seu ponto de vista, está enxergando de forma negativa, não fala isso. Você pode trazer isso de outra forma. Por exemplo, você passou por uma experiência negativa e você quer passar essa informação para ele. Só que você não pode passar que foi uma experiência negativa. Passe como se fosse um aprendizado. Olha, não tive experiências negativas, tá, fulano? Na verdade, eu tive aprendizados dentro dessa empresa. E um aprendizado que eu passei foi X, Y, Z. E aí você pode contar um breve fator para ele. Mas nunca diga que essa experiência foi negativa. Sabe por quê? A mensagem que você passa para essa pessoa que está te entrevistando é o seguinte: se esse candidato ele está trazendo experiências negativas sobre outras empresas, eu tenho certeza que se ele sair da minha empresa, ele pode também falar mal da minha empresa. Olha só essa mensagem. Já parou para pensar por esse lado? Então, pega essa experiência negativa, entenda o que você aprendeu com ela e você passa para ele os aprendizados. E pode falar: não tive experiências negativas, somente positivas e aprendizados que eu tive nessa empresa.
É isso que ele quer ouvir de você. Voltando aqui de como responder a perguntas difíceis durante a entrevista. Primeiro, se o entrevistador ele chega para você, né, e te pergunta sobre essas experiências anteriores, fala para ele assim: olha, as minhas experiências anteriores foram super positivas. Eu tive vários aprendizados. Qual dessas experiências você quer saber mais? Devolve para ele como uma pergunta. Por quê? Porque quanto mais específico ele for, melhor para você responder ao nível que ele quer ouvir. Quando você mantém no aspecto generalista, fica sem um diferencial na sua resposta. Por quê? Se você só responder, olha, minhas experiências anteriores foram boas, é como se você simplesmente não tivesse um conhecimento ou até mesmo não viveu aquela experiência, sabe? Então a ideia é que você faça uma pergunta para que ele se aprofunde mais. Qual dessas experiências você quer saber? Então, sempre que você for responder uma pergunta difícil, fale algo de positivo e depois devolva uma outra pergunta para você aprofundar no específico. Ele vai achar interessante que você esteja querendo saber, se aprofundar mais. E aí ele vai te falar, olha, eu tenho o seu currículo aqui sobre a experiência X. Aí você vai nessa experiência X e conta os aprendizados que você teve nessa experiência. Nunca uma experiência negativa, tá bom? Então, sempre que você for responder uma pergunta difícil, fale algo de positivo, devolva com uma pergunta. E aí a tua próxima pergunta vão ser os argumentos, independente de qualquer que seja, para que ele ouça o que de fato ele precisa ouvir, tá bom? Bom, algumas coisas a mais aqui, tá bom? Como que você constrói aqui uma marca sua que vai ser lembrada pelo entrevistador? Ou melhor, que vai ser um diferencial de outros candidatos? Primeiro, a sua energia. A forma como a gente falou de comunicação, certo? Mas a sua energia conta muito. E eu não estou falando para você ser aquele cara, eu sou entusiasmado. Não é isso. É a energia da fala. As pessoas, elas captam a sua energia. Se você fala assim, muito baixinho e olhando encurvado para baixo, é uma mensagem que você passa para essa pessoa que está te entrevistando. Você precisa ter energia, porque normalmente pessoas que têm boas energias, uma energia na fala, uma energia nos gestos, na movimentação, são pessoas que são mais proativas, são pessoas que fazem além do que é o necessário. E é justamente isso que ele quer. Sabe o que todo entrevistador quer identificar em você, candidato? Que você vai fazer a mais do que é pedido. Ele não quer uma pessoa para cumprir somente aquela função. Ele quer uma pessoa que empreenda dentro do negócio dele, que faça uma milha extra, que vá com ele uma milha extra. Eu não estou falando de passar do horário. Meu horário é de 8 às 18, o Vitor está falando para trabalhar até às 19. Não é isso. É sobre você fazer a mais. Se você desenvolve aquelas atividades e tem a oportunidade de trazer ferramentas e estratégias para que aquela empresa possa crescer, cara, você precisa comunicar isso com o teu líder. Os entrevistadores, eles querem uma pessoa que não enxergue como um emprego, já falei isso para você, mas como um trabalho onde você possa acrescentar valor, onde você possa agregar o seu conteúdo, a sua expertise para dentro daquela empresa. São as mentes pensantes que eles buscam. As mentes pensantes, mas que também executem. Porque não basta você só pensar, você tem que colocar aquilo em prática. Então é isso que eles buscam, tá? Então, para você ser lembrado, lembre-se, energia em primeiro lugar, postura em segundo lugar. Porque você está com o ativo mais importante. Quando o entrevistador ele te chama para uma entrevista, ele te dá um ativo importante que é a atenção. Você precisa usar essa atenção ao seu favor. E a todos os momentos, quando você estiver se comunicando e passando a tua mensagem, se vendendo dentro da entrevista,
Seja um cara enérgico, positivo, alguém para ser memorável, porque quando você traz essa energia que é um diferencial, esse cara vai lembrar de você lá na frente e vai falar, cara, olha, os outros candidatos eles são muito bons, mas esse cara aqui, ele tava com a energia tão lá em cima, com tanta boa vontade, que eu quero conhecer mais ele. Você se tornou um ativo interessante, um ativo que a empresa vai se interessar por você, tá? Alguns pontos importantes aqui. Estratégia de como você se relacionar melhor com o seu entrevistador. Porque você só consegue passar a confiança para quem está te entrevistando quando você se relaciona com essa pessoa. E aqui está uma dica. Para você que ainda não leu ou aprendeu sobre rapport, essa dica aqui, ela é chave. Porque no rapport, você aprende a se conectar. Você aprende a ser mais simpático. Como isso, Vitor? Eu não sou uma pessoa simpática, eu vou com uma técnica que é o rapport, que é inclusive uma técnica de vendas para você também aprender a se vender e a vender outras coisas. Como é que o rapport vai me ajudar a ser mais simpático? Não é como você se comporta, é como a pessoa te enxerga. O rapport, você, por exemplo, utilizando uma simples técnica de espelhamento. Vamos supor que o seu entrevistador ele esteja sentado numa mesa como essa e as mãos dele estão assim, ó, cruzadas. A partir do momento que você utiliza a técnica de espelhamento, eu não estou falando de copiar ele em todos os movimentos e gestos, não, mas que você também senta naquela cadeira para ser entrevistado e faz assim, ó. Não precisa ser nem na mesma altura que ele, mas assim, ó, um pouquinho. Mas é como se você estivesse transmitindo para ele que você é semelhante a ele. Olha que louco isso, como é que funciona no cérebro. Porque ele vai ver que você está com a mesma pose que ele, vai falar assim, pô, ele é semelhante a mim. As pessoas que são semelhantes, elas tendem a ficar mais confortáveis no ambiente. E a confortabilidade de estar nesse ambiente faz com que ela compartilhe mais informações e com que ela seja mais simpática com você. Numa simples coisinha, percebe? Então, essa é uma técnica para você desenvolver relacionamentos que podem te dar muitos frutos e conectar você mais com esse entrevistador que vai aí te contratar. Estamos com quanto tempo aqui no webinar? Deixa eu dar uma olhada. 35 minutos. 35. Bom, vou compartilhar mais algumas coisas com vocês aqui. E só uma pausa aqui. Pede pra galera que tá mandando dúvidas, avisa pra eles que a gente vai responder uma a um depois e no final você responde algumas. Tá, perfeito, pessoal. Para vocês aí que estão mandando aí dúvidas aí, tá, pra gente, estão escrevendo aí para nós, saiba que todos vocês serão respondidos um a um no final, tá bom? Nossa equipe entrará em contato com vocês para que ninguém fique sem resposta. E a gente também vai responder algumas dúvidas aqui, algumas perguntas, tá, que estão deixando aí aqui pro final. Beleza? Bom, seguindo aqui, mais algumas informações importantes para você que quer ter sucesso aí na entrevista, tá? Lembre-se que você está contando uma história sobre você. Ou melhor, você está se vendendo, perfeito? Dentro dessa história, você precisa de uma estratégia que a gente chama de storytelling, que é uma estratégia também de venda, mas que te ensina a contar histórias inteligentes e inspiradoras. Porque são essas histórias que você conta que faz com que aquela pessoa que está do outro lado te entrevistando imagine você. É como se ela desenhasse uma pintura na cabeça dela sobre a sua forma de agir, sobre como de fato o fulano é. O storytelling é a arte de você contar uma história que transmite confiança no que você faz. Vou te dar um breve exemplo aqui. Você passou por uma determinada situação dentro de uma empresa anterior. Essa situação te ajudou na verdade, a empresa a resolver um certo e determinado problema. O fato de você contar essa história
de como você resolveu esse problema nessa empresa anterior vai fazer com que a pessoa que está te entrevistando te admire como um resolvedor de problemas. E é tudo isso que elas buscam dentro de um candidato. Olha que interessante. Então, busque histórias, mas não podem ser histórias falsas. Elas precisam ser histórias reais, genuínas. Porque se ela for uma história falsa, a própria pessoa que está te entrevistando vai captar isso. Isso vai vir para o lado negativo para você. Então, entenda e construa, antes mesmo de uma entrevista, algumas histórias para que você possa trazer como exemplo de como você se comportou em outras situações. As pessoas elas querem saber como que você se saiu em determinados desafios, como que você resolveu determinados problemas, como que você agregou valor para aquelas empresas onde você esteve. Então desenhe e tenha essa história muito bem formulada dentro da sua cabeça, para o momento certo você utilizar dentro de uma entrevista. Perfeito? Então, são histórias que fazem a diferença dentro de uma entrevista, tá? E que diferenciam você dos outros candidatos, porque os outros candidatos, eles vão lá para responder pergunta e você precisa ser mais do que isso. Você precisa mostrar mais. Você precisa ser o cara dentro da entrevista. Percebe? Você precisa levar um conteúdo que seja fantástico e o entrevistador pense assim, caraca, eu preciso contratar essa pessoa porque ela realmente agrega valor aqui para minha empresa. Ela vai trazer algo novo, vai trazer algo que eu possa utilizar e que vai ser assim fantástico, tá? Um ponto aqui que eu estou identificando no slide é o que? É legal também a gente... Quando se trata de pessoas, né? Pode ser uma diversidade de perfis que vão entrevistar você, né? A gente nunca sabe qual que é o perfil do entrevistador, mas você precisa ter uma flexibilidade e aprender a se comunicar com qualquer um desses perfis, tá? Uma das técnicas que eu utilizo para se comunicar, identificar, né, e ser mais flexível é observar como que essas pessoas se comportam e se comunicam. Vou te dar um exemplo. Essa pessoa, esse entrevistador, você chegou na entrevista, ele te cumprimentou, falou um pouco da empresa, falou como é que ia ser a condução da entrevista, enfim, trouxe algumas informações. Observe a fala dele. De que modo? Ele é um cara que está falando muito rápido ou ele é um cara que está falando numa velocidade mais devagar? Observe isso. Observe o tom de voz dessa pessoa. Ele é um cara que está falando mais alto ou ele é um cara que está falando mais baixo? Sabe por que isso faz a diferença? Porque ajuda você também a se conectar com essa pessoa. Tente, não vou dizer copiar a velocidade e o tom de voz, mas também flexibilizar e se adaptar àquele tipo de estrutura. Por quê? Vai passar aquela mesma impressão de semelhança. Quando você chega numa entrevista, um dos pontos também que são importantes é você às vezes elogiar o escritório, elogiar o ambiente, elogiar a estrutura da empresa. Tudo isso faz a diferença. E tem um ponto que eu me recordei aqui, que é sobre a tua apresentação pessoal, que eu não falei, mas é muito importante. Numa entrevista, nunca, em hipótese alguma, você vai vestido com camisa de futebol, com chinelo, com tênis. Coloque uma vestimenta adequada. Eu sugiro, de verdade, que seja, sabe o quê? Uma roupa social. Seja você mulher ou seja você homem. Tenha uma roupa de entrevista. Invista nisso, porque isso é um investimento. E se você disser para mim assim, mas Vitor, eu não tenho dinheiro para poder comprar uma roupa desse tipo. Tudo bem. Você conhece algum amigo que possa te emprestar uma roupa dessa? Cara, pega emprestado, é um dia. É apenas durante 1 hora ou 2 horas que você vai usar na entrevista, depois você devolve, até lava a roupa dessa pessoa, desse seu amigo. Se você não tem essa roupa, pega emprestado, eu tenho certeza que tem alguém que tenha. Né? Às vezes você ir com uma blusa social, você ir com um terninho mais ajeitado, um sapato fechado bonito.
Cara, tudo isso conta, faz a diferença, porque aquilo que eu te falei, a primeira impressão normalmente é a que fica. Se o entrevistador bate o olho em você e te vê mal arrumado, já não causa uma boa impressão. E aí você precisa entender que isso vai fazer a diferença. É assim que o entrevistador lembra de você no pós-entrevista, tá bom? Tudo isso que eu estou contando aqui, gente, anota, são estratégias, são coisas importantes para você poder aplicar, tá? Então, legal pedir pra galera qual foi a maior sacada que eu tive até agora para colocar nos comentários. Né? Legal. Olha só, pessoal. Valendo um livro. Qual o nome do seu livro? Fala aí. Boa. Valendo um livro aqui, tá? Eu mando isso para vocês. A gente descobre uma forma de mandar isso para vocês, né? Ou de trazer essa aquisição. Valendo um livro meu, O Processo Seletivo de Pessoas, que fala justamente sobre vários pontos importantes de uma entrevista, vários pontos importantes dentro de um processo seletivo. Valendo esse livro, tá? Qual foi a sacada, o insight mais poderoso que você tirou aqui desse webinar até esse momento? Comenta para mim. A resposta aí mais interessante, a nossa equipe aqui vai dar um livro aqui para que você possa se especializar mais, tá? Dentro desses processos seletivos aí que você deseja participar, beleza? Bom, um ponto importante aqui, tá? A gente trouxe várias estratégias, só que isso aqui é muito mais profundo, de verdade. Tem muitos pontos que a gente precisa ter atenção para que você seja muito bem sucedido como candidato. Eu trouxe alguns aqui, apenas alguns, mas existe muito mais. E você precisa dominar essas técnicas aí, dominar essas ações, tá? Essas estratégias para que você possa aplicar dentro ali da sua entrevista. E eu quero, assim, trazer alguns pontos principais que foram abordados aqui para a gente poder fazer um recap, uma recapitulação. Primeiro ponto, comunicação. Segundo ponto, apresentação pessoal, seja ela um currículo, que é o seu cartão de visitas, ou seja ela pessoal. Terceiro ponto, a pontualidade, né? Eu falei disso, isso é extremamente importante. Se você marcou às 8, chegou às 8, você já está atrasado. Chegue antes, com 5 minutos de antecedência pelo menos, tá? Outros pontos, como você se comunica, como você se relaciona com o entrevistador, como que você se diferencia dentro de uma entrevista, o que você tem a contribuir de valor, as histórias que você conta, o storytelling que você conta sobre você, sobre as suas experiências. Todas essas são ferramentas e estratégias para que você seja um cara bem sucedido quando for participar de uma entrevista e se diferencie do mercado, tá? Então, são pontos importantes e eu quero fazer aqui um convite para você. Se você gostou, cara, de todas essas informações que a gente trouxe aqui e você precisa conhecer mais, porque tem muito mais do que isso. Tem muito mais. Isso aqui é apenas uma unhazinha dentro de um conteúdo, cara, fantástico que a gente tem aqui para providenciar para você, tá? Para você ser bem sucedido na entrevista e nunca mais ser rejeitado numa entrevista de emprego. Nunca mais ser rejeitado, tá? Se você deseja conhecer mais e assim trazer a luz aqui para vocês, tá? É um conhecimento muito profundo que você precisa para se preparar e se diferenciar do mercado. Se você deseja, eu tenho aqui o acesso para você, exclusivo para você, tá? Que é de um curso nosso, onde a gente tem alguns módulos, onde a gente vai aprofundar cada detalhe de cada etapa. Se você precisar passar por uma entrevista coletiva, uma entrevista individual, uma entrevista técnica, tudo o que você precisa fazer, como você deve se comportar, o que você deve falar, como você vai responder, tudo isso dentro de um material exclusivo que eu quero disponibilizar aqui para vocês, tá? Dentro desse curso tem vários benefícios, tá? É um conteúdo assim que informa o passo a passo do que você deve falar e fazer. Olha que fantástico! Você só vai precisar seguir esse script, essa abordagem
falando e fazendo exatamente o que a gente disser para você que você seja bem sucedido, tá? Com módulos práticos e ainda mais com suporte personalizado, porque algumas vezes você pode passar por uma experiência específica e você vai ter um suporte dentro desse curso para compartilhar essa experiência específica, e eu tenho especialistas aqui que vão te ajudar a solucionar para que você esteja muito melhor preparado numa próxima oportunidade de entrevista, tá? E um bônus exclusivo aqui para vocês que hoje adquirirem, tá? Esse conteúdo exclusivo aqui. R$200 de desconto. Você terá R$200 de desconto, tá? Para o seu para adquirir esse curso aqui com esses conteúdos, cara, que são repletos de dicas e passo a passo para você poder executar, tá? Além disso, um bônus aqui, ó, acesso a uma comunidade exclusiva, que é um outro curso meu, uma outra plataforma para você aprender a se vender melhor, tá? Se você adquirir esse curso hoje, você ainda vai ganhar um acesso a um outro curso que é sobre vendas, de como você se vender melhor, né? Não só para entrevistas, mas no dia a dia. Serve para negociações, para uma série de coisas, tá? Então, essa aqui é uma oferta especial para vocês que hoje desejam adquirir aqui, tá bom? É um desconto de R$200 nesse nosso curso, somente hoje, para você adquirir aqui e sair com isso, com esse conhecimento nas suas mãos para você aplicar a partir de hoje e ser contratado pelas melhores empresas do mercado. Esse é um conhecimento exclusivo que eu trouxe de multinacionais, grandes empresas, para que você possa ter acesso a esse conhecimento e, cara, se diferenciar, se destacar mesmo no mercado, tá bom? Então, se você quer acesso a isso e mudar a sua vida, mudar a vida da sua carreira aí profissional, você realmente começar a crescer dentro dessas empresas, não só passando por uma boa entrevista, mas também lá dentro, fazendo o a mais, que é o que eles esperam, que tem expectativa, clica aqui nesse botão abaixo agora para você ter acesso a esse desconto de R$200 e garanta a sua vaga, porque não temos muitas vagas, são vagas limitadas. E esse aqui é um webinar exclusivo que você está participando, que a gente disponibiliza apenas algumas vagas, tá bom? Se você clicar no link da bio, vai estar o valor sem desconto, pode clicar aí agora. Então você precisa clicar pelo nosso link, que será enviado no grupo e ele é exclusivo para você que participou aqui desse webinar com a gente, tá bom? Com esse desconto de R$200, que é só dentro desse grupo aqui, dentro desse webinar que você vai ter acesso, tá bom? Eu quero agradecer aí pela participação de vocês, eu aguardo vocês lá durante o curso, eu participo junto com a minha equipe desse suporte, então você pode ter acesso ali à minha inteligência, à minha expertise e a mim durante essa participação desse curso, tá? Quero agradecer a sua participação aqui e também reforçar para você que realmente está buscando uma mudança de vida, se colocar, se posicionar numa boa empresa no mercado, não tem segredo, você precisa ter acesso a esse conhecimento. É esse conhecimento que vai fazer com que você prospere no mercado de trabalho, com que você se posicione e se coloque numa boa empresa, com um bom salário, com bons benefícios. É isso que você precisa, é esse conhecimento. Dá para parar agora de você perder tempo fazendo entrevista. Basta você ter acesso a esse conhecimento. O último convite, a última chamada para você, para não ficar de fora desse conteúdo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, pessoal.